Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele faz sequência ao vídeo anterior que eu já demonstrei para vocês sobre a primeira parte da correção do nosso exercício. Então, se vocês não acompanharam, deem uma puladinha na primeira parte e vejam como a gente resolve a primeira parte. A gente resolveu essa parte inicial aqui, a gente conseguiu inclusive demonstrar já os resultados e fazer um quadro resumo. Então, resolvemos essa parte, do que tiver em vermelho aqui já foi resolvido. Então a gente já resolveu isso, já viu formas de rateio dos custos indiretos, já viu como a gente resolve o quadro resumo e o DRE dessa nossa primeira parte. A segunda parte, então, pessoal, a gente já começa a tratar o exercício com base em departamentos. A empresa, então, está dizendo que existem dois tipos de departamentos, de produção e de apoio. O de produção é distinguido entre corte, costura e acabamento, e a parte de apoio entre compras, almoxarifado e administração da produção. Aqui, então, a gente já tem uma noção de como é que a empresa está sendo modelada. O que mais o exercício demonstra para a gente? Ele demonstra que a empresa vai fazer uma distribuição desses gastos que a empresa tem com essas atividades de apoio, sempre passando para os demais departamentos e acumulando esses gastos entre as partes produtivas, como a gente já viu em outros exercícios. Então, dessa maneira, o que o exercício mostra para a gente? Que os gastos eles vão acumulando nos departamentos de produção, de corte, costura e acabamento, onde eu elimino, então, esses gastos em compras, almoxarifado, administração da produção, e todos eles são repassados para esses dois departamentos de produção, o que totalizam, no final, gastos com o departamento de corte e costura de 103 mil, de acabamento em 87 mil, e eu também demonstro a quantidade de horas que esses dois departamentos funcionaram. Por que a gente faz isso, pessoal? Porque é como se essas atividades de apoio somente funcionassem como suporte para essas duas atividades. Então eu estou repassando esses gastos, onde eu consigo então acumular como se eles fizessem parte do departamento de produção, certo? Com isso, eu consigo então ter uma noção de custos para cada um deles. Eu não preciso fazer nenhum tipo de rateio extra além desses, certo? Então, aqui ó, pessoal, o que é interessante a gente fazer daqui para frente? Já que foram demonstrados todos esses gastos, eu simplesmente vou fazer uma demonstração dos totais para cada um deles. Por que total é importante? Porque depois, provavelmente, eu vou ter que fazer uma análise sobre representatividade. Então, nesse caso, eu já vejo os totais e fica muito mais fácil trabalhar com eles depois. Por exemplo, aqui, ó. Então, no custo por hora, se eu quiser então saber do total de custo que eu tive para o departamento de corte, costura e acabamento e a quantidade de horas produtivas para cada um desses dois departamentos, eu consigo então ter uma noção do custo por hora. Então eu tive 103 mil durante 18.740 horas, então eu tive um custo horário de 5,50. Em corte e costura, 9,54 para acabamento, o que totalizam então 15,04 horas custos horários para a minha empresa, ok? O que eu faço daqui para frente, pessoal? O exercício então vai demonstrar como é que a gente vai fazer o rateio dos meus custos indiretos. O que o exercício está falando? Que eu vou atribuir os custos indiretos de acordo com o custo horário do centro de custos produtivos. Então, já que eu acumulei todos os custos nos centros de custos produtivos, eu vou analisar a proporção, como o exercício está pedindo, do custo horário de cada um deles. Pessoal, perceba. Então, eu tenho custos horários no departamento de corte e costura e de acabamento. Então, nesse caso, eu tenho que tratar que eu tive corte e costura para camisa, vestido e calça e acabamento para camisa, vestido e calça. Depois de
fazer isso para cada um dos produtos, eu tenho o produto acabado. Então, no caso, eu preciso acumular os meus custos de corte, costura e acabamento para cada um desses produtos. Nesse caso, percebam o seguinte: qual que é a representatividade que eu tenho de corte e costura com relação ao tempo total despendido na minha produção? Percentualmente, eu tenho que 5,50 dividido por 15,04, eu tenho então 36,55, e o restante, 63,45, eu tenho para acabamento. Então, essa representatividade já vai ajudar a gente a ter uma noção sobre os custos. Por quê? Por exemplo, eu sei que, então, desse 36,55% que eu tive de atividades relacionadas a corte e costura, quanto que eu tive para realizar? Camisa, vestido e calça. Eu tenho que voltar aqui acima e perceber o seguinte: do tempo despendido de produção, corte e costura para camiseta, qual que é a representatividade que esses 5.400 tem sobre o total? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte: faço então uma divisão simples, vejo o tempo específico para cada um deles. Então, nesse caso, eu sei que eu gastei 28,82% do tempo de corte e costura, eu fiquei fazendo camiseta, 15,69 eu tive fazendo vestido, e assim vai. Então, se eu pegar esse percentual de 28,82, multiplicar por esse percentual de 36,55, então eu consigo ter uma ideia, uma noção do percentual que foi relativo a corte e costura de uma camisa, e depois eu faço então o rateio com relação ao gasto que eu tive em aluguel. Então, se eu faço 36,55, deixa eu só fazer isso. Se eu faço 36,55 vezes o percentual de 28,82, eu vou ter então um percentual de 10,53. Se eu multiplicar por esse gasto de aluguel de 24 mil, então eu tenho que o meu gasto relativo a corte e costura de camisa referente ao gasto de aluguel foi de 2.528,01. Certo, pessoal? Mesma coisa eu vou aplicar para os demais gastos, e eu vou então ter uma noção de quanto é que eu tive de gastos ou custos indiretos com camisa, simplesmente durante a atividade de corte. Se eu fizer a mesma coisa para acabamento, então se eu pegar 63,45, multiplicar pelo tempo que eu tive de acabamento de 29,61 para a camiseta, então eu tenho um custo indireto rateável para aluguel, energia elétrica e os demais custos indiretos. Certo? Então, pessoal, se eu extrapolar esses cálculos para os demais, então eu tenho os seguintes gastos. Eu faço o rateio desses gastos e eu vou então ter um acúmulo para cada um desses produtos. Se eu fizer um somatório, então eu sei que eu vou bater com os mesmos custos indiretos. Só que agora eles foram divididos para cada um dos produtos. Da mesma maneira que eu fiz o exercício anterior, pessoal, eu vou extrapolar esses mesmos percentuais, eu vou extrapolar para as despesas. Então, é a mesma coisa que eu fiz ali acima, eu vou fazer com as despesas administrativas, com vendas e comissões. E da mesma maneira, eu tenho que chegar nesses meus gastos que já foram estipulados. Certo? Então, aqui, se eu fizer o somatório, por exemplo, de corte e acabamento, eu vou ter então quanto é que foi referente de custos indiretos para camisetas, que vai ser um total de 7.035. Observem aqui abaixo. O somatório dos dois tem que dar esse aqui. Faço isso para todos eles, então eu consigo acumular custos indiretos totais para camiseta, vestido e calça. Mesma coisa com despesas, e eu consigo então ter uma noção já geral de como é que ficaram as distribuições para cada um dos produtos.
Por fim, o quadro resumo. Então, letra B e letra C. Nesse caso, então, custos diretos, pessoal, como vocês já viram no exercício anterior, eles não mudam. A única coisa que vai mudar são os meus custos indiretos. Então, nesse caso, eu simplesmente vou fazer uma cópia do exercício anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem lá no exercício anterior, como é que a gente faz custos diretos, e vocês conseguem fazer o cálculo tranquilamente. Nesse caso, eu só vou colocar aqui direto. Depois, custos indiretos, a gente acabou de fazer. Então, 55, 44 e 90 mil para cada um dos respectivos produtos. O somatório, então, de custos diretos e indiretos me dão o custo total. Preço de venda a gente já sabe para cada um deles. Então, parte final, resolução do nosso demonstrativo de resultados. Receita não altera, como a gente já viu anteriormente. Quantidade produzida vezes preço, faturamento para cada um deles. Então, eu já vou ter a receita antes de fazer qualquer tipo de corte. Então, receita permanece a mesma. Custos, como a gente acabou de demonstrar aqui atrás, a gente já sabe. É o total de custos diretos e indiretos, presumindo que todos os produtos que foram produzidos foram vendidos. Então, a gente vai ter um custo total do mesmo valor que a gente resolveu aqui atrás. Lucro bruto é um menos o outro. Então, receita menos custo de produto vendido. Despesa, a gente acabou de fazer na parte anterior da resolução do exercício. Mesma coisa, então, 34, 27 e 55 são postos aqui embaixo. Lucro antes do imposto de renda, lucro bruto menos despesas. Imposto de renda, então, mesma coisa. Se positivo, eu faço 25%, como o exercício já me deu, e eu expliquei para vocês no vídeo anterior, vezes o lucro antes do imposto de renda. Caso contrário, se for negativo, então eu não tenho imposto de renda. Então, nesse caso, eu vou ter para camiseta e calça, o vestido permanece inalterado. E o lucro, então, depois disso, é um menos o outro. Eu tenho o resultado final de 16.869 para camisa, negativo, então, prejuízo com o vestido e calças de 5.376,13. De novo, a gente consegue ter uma noção que a empresa ela consegue cobrir, com o preço que ela tem nessas condições, ela consegue cobrir os teus custos, mas ela não consegue cobrir as despesas. Então a empresa está tendo um problema com vestidos, que já acende um alerta. Retornando ao resumo, lucro bruto unitário, eu vou pegar o resultado bruto, o lucro bruto que a gente acabou de fazer no demonstrativo de resultados aqui abaixo, dividir pela quantidade produzida, então eu vou ter um lucro bruto para cada um desses produtos, que aqui já está errado. Vamos colocar aqui então, dividir pela quantidade produzida lá em cima, aqui. Isso, agora vai estar certo. Aqui é a mesma coisa. Então, eu já tenho um lucro bruto unitário, o lucro bruto percentual não vai mudar, então eu vou ter o lucro bruto dividido pela receita, vou ter uma noção para cada um dos produtos, e aqui então eu simplesmente vou fazer uma ordem de lucratividade. Então, nesse primeiro momento, eu vou analisar simplesmente qual que teve o melhor desempenho. Nesse caso foi camiseta, depois calça, depois vestido. Então, 1, 2 e 3, certo? Então é assim que a gente resolve a segunda parte do nosso exercício. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a resolução, se vocês tiverem dúvida depois, enfim, a dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade em perguntar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo, que eu fico à disposição para sanar a dúvida que vocês tiverem. Ok, pessoal? Um abraço.